Eu vou começar agora com o cientista político Luiz Alberto Muniz Bandeira, que está na Alemanha. Professor Muniz, é sempre um prazer falar com o senhor. Professor Muniz, mais uma vez vamos ter que falar sobre a intervenção militar para a transição democrática que o senhor sugeriu. O senhor poderia explicar o que diferencia uma intervenção proposta pelo senhor nos tempos atuais daquela de 1964, que faz com que muita gente tenha medo? Eu não estou defendendo o golpe de Estado. Não se trata absolutamente disso. É necessário, antes de mais nada, acabar com o preconceito contra as Forças Armadas decorrentes do golpe militar de 1964. A facção que deu o golpe militar em 1964 não pode ser confundida com as Forças Armadas no seu conjunto. As Forças Armadas são uma instituição do Estado-nação. Existem e existirão enquanto o Brasil for um Estado-nação. Isso eu sempre disse. E há momentos em que elas têm que intervir, como aconteceu, por exemplo, em 1955, que o general Lott interveio para garantir a posse de Juscelino Kubitschek e retorno aos quadros constitucionais vigentes. Quando um governo sai dos quadros constitucionais vigentes, como é o caso atual, a intervenção das Forças Armadas para restabelecer a ordem constitucional é legal. Professor, então nesse caso, a intervenção militar proposta pelo senhor é uma intervenção para barrar uma ditadura de Temer, uma anarquia que foi criada para o desmonte do Estado Social e também da soberania nacional, é isso então? Exatamente isso que eu não entendo. O Brasil está sob uma ditadura porque o presidente de fato, Michel Temer, não foi eleito com esse programa. Ele foi vice da chapa de Dilma Rousseff com outro programa que não era esse. O Congresso assumiu poderes constituintes inconstitucionalmente porque não foi eleito com ele, com esse mandato, não teve esse mandato. Professor... Nem Temer teve o mandato, nem Temer tem o mandato de fazer esse programa de desmonte de toda uma legislação que existe e da Constituição, como, por exemplo, a introdução da PEC que congelou os gastos por 20 anos, a legislação trabalhista consolidada e outras coisas. E agora pretende vender o esteio da soberania nacional e do poder. O pré-sal e as hidrelétricas. Além de tudo, falam na floresta amazônica, falam também em estatizar os bancos, casa da moeda. Também é outro crime. Agora eu estou falando, um país sem energia não tem poder. Um país sem energia não tem poder. Professor, um país que não controla a sua própria energia não tem o poder. Professor Muniz, um dos sonhos do senhor, que o senhor já confessou para mim em conversas informais, quando era jovem, era de ter ingressado na Marinha Brasileira. Como é que o senhor avalia a condição que foi submetido o almirante Othon, que foi o inventor de uma tecnologia própria brasileira para o navio com tecnologia nuclear? Como é que o senhor avalia esse tipo de situação em que vive o almirante e qual o papel da Marinha para tentar evitar que essa injustiça seja mantida? A Marinha está muito revoltada com tudo, pelo que eu sei. Não é só isso, a defesa nacional foi desmontada. Está paralisada. A Filharia de Costa
que ia ser feita conjunta, paralisando. A fábrica de submarino, eu acho que anda a passos de tartaruga. Sem dinheiro. O exército está voltando à mesma condição da época de Fernando Henrique de Collor, quando não tinha dinheiro sequer para pagar a comida dos recrutas. Ô professor, o senhor fala muito em intervenção externa, sobretudo dos Estados Unidos da América, para promover esse assalto das riquezas brasileiras, e o senhor vê, de alguma maneira, esse sucateamento da força de defesa brasileira como parte dessa estratégia norte-americana no Brasil. É evidente, e além do mais, há uma coisa que ninguém pode contestar. O Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, foi a Washington prestar contas do trabalho que ele faz em colaboração com os Estados Unidos. Se eu tenho um documento aqui, a conferência dele e do chefe do Departamento Criminal dos Estados Unidos, do vice-ministro da Defesa dos Estados Unidos, vice-secretário, secretário adjunto, sobre a cooperação, e salientando principalmente as empresas Petrobras, Odebrecht, Embraer. O Moro foi treinado nos Estados Unidos e na Embaixada dos Estados Unidos, treinado para esse tipo de guerra jurídica, de destruição, e está sempre prestando. E até agora ele não prestou esclarecimento quem pagou a viagem às conferências dele nos Estados Unidos, Portugal, Alemanha e Inglaterra. Não explicou. Quem pagou para ele dizer da conferência que é sobre a corrupção no Brasil, desmoralizando o Brasil. Então, professor, o senhor acredita que tanto o Moro como também o Rodrigo Janot, eles são a parte jurídica dessa estratégia de invasão norte-americana no Brasil? Claro, senhor. Estão a serviço. Não estou dizendo que recebam dinheiro. Absolutamente eu não tenho prova, mas que objetivamente estão a serviço dos Estados Unidos. Professor, o senhor acredita que vai chegar um momento em que a sociedade brasileira irá reagir a tudo isso que está assistindo até aqui de forma passiva? A sociedade brasileira está narcotizada pela imprensa. Narcotizada pela imprensa? Narcotizada. Uhum. Pela imprensa, sobretudo por alguns órgãos de televisão. Uhum. Intoxicam. Não apresentam a realidade como ela é. É toda distorcida. Qual seria o caminho? Isso aqui porque a imprensa europeia, da alemã, onde eu estou, é muito mais objetiva. Sem dúvida. Sem dúvida alguma. Eu acho que o europeu conhece mais o que está acontecendo hoje no Brasil do que o próprio brasileiro, né? Sem dúvida, quem está no exterior conhece. Pois é, professor... A grande massa brasileira está narcotizada pela imprensa, pela mídia. Mas há exemplos na história em que podemos adaptar para essa realidade vivida no Brasil e possa servir de referência para que o povo brasileiro... Eu só via a grande massa brasileira, antes havia isso, hoje não. Porque o nível de educação brasileiro hoje é dos mais baixos do mundo. Não tem... Está faltando educação. Tudo decaiu no Brasil, a educação básica, e agora os militares tinham melhorado as universidades. Desde 68,
melhoraram as universidades, criaram o programa do CNPq, com bolsas, deram dinheiro para as universidades, tudo. O custo básico eles rebaixaram. Agora, nem as universidades. E ainda o presidente de fato, Michel Temer, cortou todas as bolsas. O CNPq não tem bolsa mais. Nenhuma universidade mais tem dinheiro. Criando um país de analfabetos, Professor... ignorantes. Numa pesquisa, os pesquisadores, professores, todos estão protestando por causa disso. É justamente para rebaixar o nível do Brasil cada vez mais. De educação. É um povo sem educação, é povo de escravos. Sem educação, o brasileiro é escravizado. Mas a educação, professor, é um investimento de médio e longo prazos. Então, o senhor acredita, então, que essa intervenção militar para a transição democrática seja a única saída do curto prazo? E creio. Nós não podemos empurrar as Forças Armadas para a direita. Temos que perder o preconceito e ver que somente uma intervenção pode ajustar, porque o judiciário está apodrecido. E o STF, cheio de contradições. Não tem mais aquela austeridade de antes, aquele respeito que antes tinha. Uhum. Porque os ministros são politizados. Agora um deles foi para os Estados Unidos defender lá no Wilson Center, defender a Lava Jato, etc. O ministro do STF. Barroso. O legislativo nem se fala. Todo comprado. E o executivo é um executivo de fato que assumiu mediante um golpe de Estado. Com o verniz da democracia, da legalidade. É uma ditadura com o verniz da legalidade. Professor, mas aos olhos do mundo, como o senhor mesmo falou há pouco, a imagem do Brasil não é esse paraíso que pintam na imprensa brasileira para os brasileiros, né? Aqui... Não, a imagem do Brasil está na lama. Pensar que vão investir no Brasil dessa maneira é muito... Um país em recessão, dinheiro não vai para o país em recessão. O capital não vai para um país em recessão. E não vem perspectiva, não tem segurança. Não há segurança com relação ao destino do Brasil. Se esse governo se mantém ou não. Não há segurança. O único favorecido, então, nesse caso aí, é quem está tentando tomar a energia brasileira de petróleo e... Não, os banqueiros também. Os banqueiros também, né? E querem empurrar a Previdência Social para poder privatizá-la e entregá-la aos banqueiros. A reforma da Previdência tem esse objetivo. Uhum. E são os que estão satisfeitos, são os empresários. Porque com a revogação da lei trabalhista, que eles nunca aceitaram. Quando o Getúlio Vargas estabeleceu as leis sociais, porque o Código de Consolidação é de 42, mas as leis foram adotadas já antes de 35. Uhum. E os empresários protestaram. Getúlio pediu a Chateaubriand para marcar um encontro com os empresários em São Paulo, para ele explicar. Não adiantou. Os empresários só reclamavam da fiscalização do Ministério do Trabalho, etc. Getúlio Vargas chegou, se aborreceu, não disse nada, apenas pediu licença e saiu com o ajudante de ordem dele, que futuramente seria o seu genro, Amaral Peixoto, Hernani do Amaral Peixoto. E na porta ele disse para o Hernani:
Eu não aguento mais esses burgueses burros. Estou tentando salvá-los e eles não entendem. Depois ocorreu a rebelião comunista. Isso que me contou foi o próprio Hernani do Amaral Peixoto, que eu tinha muito boas relações de amizade, como com Alcília Vargas, que eu tenho muitas saudades. Muito obrigado, professor Luiz Alberto Muniz Bandeira, por essa entrevista aqui ao blog O Cafezinho. Muito obrigado, Wellington, e aos seus ouvintes e leitores de Cafezinho. Muito obrigado, professor.